Estamos ao vivo já, em live. Bom, boa noite a todos e todas. Nós estamos dando início ao programa Diálogos Políticos, na sua segunda edição, e hoje nós iremos entrevistar a professora Juliana Castelo Branco Paes da Silva. A professora Juliana é professora adjunta do curso de licenciatura em Letras, Inglês, da UFP, é jornalista e advogada. Ela possui bacharelado em Comunicação Social, pela UFP também, é licenciatura em Letras, bacharelado em Ciências Jurídicas e Letras Espanhol, pela UESP, é pós-graduada em especialização em Língua e Literatura de Língua Inglesa, em Direito Processual e em Gestão Municipal, pela UESP. É mestre em Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Brasília, UNB, e pós-graduando em Direito Constitucional e Administrativo e Direito Penal. Creio que isso seja suficiente. Então, qual a ideia do programa, professora Juliana? A ideia é a gente tentar, estou abrindo aqui a página com algumas roteiro das perguntas, a ideia do programa é exatamente tentar conversar com alguns pré-candidatos e pré-candidatas a vereador, tentando ver as suas posições, os posicionamentos a respeito da representação política, da gestão, como é que pretende se dar um encaminhamento à sua atividade parlamentar, caso venha a ser eleito, tá? Então, perguntas também sobre a gestão atual e que a legislação não permite que a senhora manifeste pedido de voto, tá? Então, isso não é permitido, então a gente podemos conversar. Fez essa apresentação, boa noite, passa a palavra para a senhora tecer suas considerações iniciais para que nós possamos dar início à entrevista propriamente dita. Boa noite a todos e a todas e a todos que nos assistem. Agradeço o convite, professor Kleber de Deus, por estar aqui hoje, ter essa oportunidade de falar das minhas propostas, do que eu pretendo melhorar a nossa capital. Esse momento é muito relevante e esse programa, Diálogos Políticos, também. Agradeço bastante o convite. Obrigado, professora. Professora Juliana, a senhora é a segunda vez que é candidata a vereadora em Teresina. Em 2016, a senhora foi candidata, obtendo uma votação até expressiva. Mas o que lhe motiva a disputar uma eleição de vereador? É vocação para a política, já que a senhora tem, na verdade, seus compromissos muitos compromissos com a Universidade Federal do Piauí? O que lhe motiva a buscar uma vaga de vereadora na Câmara Municipal de Teresina? Boa pergunta. Só corrigindo, eu fui candidata a deputada federal desculpe. Em 2018. Pela vereança é a primeira vez. Primeira vez, né? Eu recebi, não era o primeiro convite, em anos anteriores já haviam me sondado, né, me convidado, enxergaram esse potencial que eu não via em mim e me convidaram para ingressar na política. Foi um grande desafio, porque eu não tenho ninguém na política, eu não tenho parentes na política, eu não tenho padrinhos na política, não sou bancada por nenhum político, sou independente, livre, né, não sou massa de manobra de interesses de ninguém. Eu pretendo defender o povo, os interesses do povo de Teresina, tá? Dos cidadãos. Então, o que me motivou, na verdade, aquela experiência, porque eu fui, a princípio, resistente. A gente tem uma má impressão da política. Só que nós fazemos política todo dia, professor Kleber. Quando nós damos aula, quando nós tomamos decisões, até nas nossas casas. Então, fica aqui até o meu conselho para a população. Eu ouço muitas pessoas dizendo, não vou votar não acredito mais em político. E a pessoa não pode pensar dessa forma, porque é um direito e um dever seu votar. Se você não escolher o seu representante, você terá que aceitar aqueles que estarão lá por 4 anos. Então, pense bem, se ele já foi vereador, o que ele fez, o que ele propôs, dê oportunidade para novas pessoas, acho que está na hora da mudança,
Teresina vem sendo governada há muito tempo pelo mesmo partido, são muitos interesses a longo prazo. E eu quero fazer essa diferença na Câmara Municipal de Teresina, defendendo o povo, os interesses do povo, não os interesses particulares. A senhora falando nessa questão de que a política é uma vocação, tendo sido candidata a deputada federal em 2018, esse é um ponto muito importante, porque, de fato, a política ela tem se tornado desestimulante para muita gente, sobretudo dada a circunstância de que é difícil você entrar num cenário de competição política com reais condições de obter vitória. Mas há duas maneiras básicas, vamos assim dizer, de que um vereador pode desempenhar a sua atividade. Uma que a gente vai chamar de tradicional, que esse é o papel que normalmente é ocupado ou vem sendo desempenhado pelos vereadores, professora Juliana, que é exatamente esse corpo a corpo, esse assistencialismo mais direto com as bases eleitorais, com as bases geográficas, com essa relação direta com o eleitor. A outra é uma atividade voltada essencialmente para a Câmara, no sentido de valorizar a atividade legislativa. Como que a senhora pretende conciliar esses dois papéis, na medida em que o legislativo ele não é muito bem visto pela população, tá? E, por outro lado, o eleitor espera esse papel mais assistencial do vereador. Como é que a senhora vai tentar conciliar esses dois ângulos da atividade parlamentar? Bom, na verdade, o vereador ele tem esse papel, né, de propor leis e também de fiscalizar o poder executivo. E ouvir o povo. Tem os dias das sessões e o dia de atender o cidadão que vai buscar alguma coisa para a sua comunidade, para o seu bairro, não atender um interesse específico, mas da coletividade. É isso que nós buscamos, atender às demandas dos bairros. Teresina cresceu muito, nós temos uma população de quase 1 milhão de pessoas, então são muitos os problemas e tem muita coisa deixando a desejar. Valorizaram alguns pontos e abandonaram outros. E eu pretendo defender realmente aqueles vulneráveis, os hipervulneráveis, né? E a sociedade em geral. Quando eu me refiro aos vulneráveis, são as pessoas as mulheres, as pessoas idosas, as pessoas com deficiências, e os hipervulneráveis, que são aqueles que não têm voz, que é uma das minhas bandeiras, que são os animais. Todo mundo me conhece muito por isso. E claro que, sem dúvida, dos professores, né? Eu sou educadora, professora há 27 anos, só de UFP eu tenho 20, comecei a trabalhar bem jovem, então acredito que vou fazer um bom mandato. Alguns vereadores têm essa dificuldade no sentido de se até vive um dilema, se voltar para a atividade legislativa, a valorização do parlamento, que não é uma regra, não é só em Teresina, mas no Brasil, de perderem exatamente a relação direta com o eleitor. Então, a senhora vai tentar conciliar esses dois pontos que me parecem serem estratégicos e não pode ser descartado em detrimento do outro. E o parlamento de vereadores, a Parlamento Municipal, ele é um dos parlamentos mais caros do Brasil. Sim. Um vereador custa mais de R$100 mil por mês aqui em Teresina. Tá? Um custo bastante caro. Tá? Então, o parlamento, de fato, ele tem que ter essa função, a fiscalizadora, a função controladora do executivo, de elaborar as leis, evidentemente, que é a sua função maior. Mas diante disso, a senhora já citou, você é professora da UFP, e mencionou que uma das suas bandeiras é a bandeira ecológica, e uma bandeira que se chama dos invisíveis. Vamos dizer assim, é uma questão voltada para o direito animal, no sentido de elaborar leis, como recentemente foi promulgada na lei do Congresso Nacional, de que há uma penalidade muito severa para quem maltratar cães e gatos, né? Extremamente severa. Tá. Qual o diálogo que a senhora tem com esses setores, com esses segmentos, eu digo, além da senhora
de fato, quem seguiria a senhora nessa repreensão? Porque essas duas questões, professora Juliana, elas estão presentes em quase todos os partidos políticos. Hoje, praticamente, vamos pegar exemplos extremos, podemos pegar do PSOL ao PSL, em programas partidários, isso é exigência legal, que tenha menções a determinadas questões. Então, não há mais um privilégio exclusivo de um candidato. Diante de tantas candidaturas que tem essa bandeira, a senhora é apenas uma das pessoas que representa, o que a sua candidatura vai diferenciar no sentido, de fato, de alavancar essas bandeiras? Vamos pensar na bandeira ecológica, por exemplo, que é uma bandeira muito cara, que surge no final da década de 90 aqui no Brasil, na década de 90, basicamente, ela ganha um contorno. A senhora dialoga com esses setores outros da sociedade, ou isso é um projeto individual que a senhora vem desenvolvendo? Não, eu já faço isso há bastante tempo. Desde que eu me tornei advogada, a primeira coisa que eu fiz foi ingressar na comissão do meio ambiente da OAB. E desde então tenho bastante contato com a SEMAN, com o Centro de Educação Ambiental, tenho acompanhado o que acontece, por exemplo, o barco escola, não é nem do município, mas está parado, né? São coisas que são essenciais, ajudam na educação. Então, nós temos as instalações no município são boas, né? Relativamente boas nas escolas, entretanto, já estive em contato com vários professores da rede municipal, que vai da creche até o 9º ano, e eles reclamam muito, né, das sobrecarga, da exigência. E eu, como professora, eu fui professora de escola pública, eu fui professora da rede privada. Houve época, um professor, você é professor também, você sabe que nós não ganhamos o tanto que as pessoas imaginam, né? Nós não somos ricos, nós somos pessoas normais. E esses professores estão muito sobrecarregados, principalmente agora, depois da pandemia. Então, com a tarefa bem... Mas o que eles mais reclamam é da questão do tratamento com relação a eles. Eu fui gestora na Universidade Federal por vários mandatos, fui coordenadora dos cursos de letras por 4 vezes, eleita, né? Não é indicação, é eleição. Atualmente, eu sou licenciada da coordenação do curso de letras português e também coordenei por muitos anos os cursos de línguas, né, de espanhol e inglês instrumental. Então, eu sempre lidei muito com as pessoas, procurando conciliar, ouvir, resolver os problemas, tanto dos alunos quanto dos professores. Não é fácil, mas eu sou uma pessoa de ouvir e de tomar atitude. Escuta e tomar atitude. Tudo bem. Essa é uma questão que nós lidamos com a educação superior. E aí a dinâmica da educação básica ela é inteiramente diferente. Tá? É completamente diferente. E a senhora menciona essa questão da educação, que talvez seja uma das coisas mais caras e mais decantadas pela gestão atual e pelas gestões anteriores da Prefeitura de Teresina, como sendo a grande vitrine, a vitrine quase que inatacável dessas gestões. Como é que a senhora, como educadora e professora, com essa sua experiência de quase já 3 décadas, tem avaliado esses índices da educação aqui em Teresina? A senhora acha que, de fato, isso é realidade ou há muito mito em torno dessa discussão? Eu acho que há muita mídia, muito dinheiro sendo gasto com mídia, podia ser investido em outras coisas, ao invés de propaganda, né? Então, tem muito que melhorar ainda. Investir, olha, para você ter uma ideia, o 13º salário dos professores estava atrasado do município. Foi pago outro dia. Então, por quê? Se a prefeitura recebe tanto dinheiro, eu acompanho no portal da transparência, nem lembro agora se é a CGU, mas eu recebo no meu e-mail todo o repasse que é feito para a prefeitura. Há muitos anos, todo cidadão devia fazer isso e saber se aquele dinheiro, e não são valores pequenos, são valores vultosos, milhões. Então, tem que olhar e fiscalizar. É muito dinheiro para certas coisas que parecem muito supérfluas, que podem ser investidas em outras coisas que nós não temos. Mas a senhora já
teve tempo ou pensou em projetos que a senhora possa encaminhar e discutir no Legislativo no sentido de melhorar a educação do município nas suas competências exclusivas, claro, né, na educação básica, que é um dos grandes, que é o que é vendido de fato, vendido no sentido de propagandeado pela imprensa. A senhora já se deteve em que projeto a senhora poderia, de fato, fazer já fez um diagnóstico, de olha, de fato, isso aqui não corresponde muito ao que é dito, como a senhora mencionou, é muita propaganda, e o que a senhora pretenderia fazer conjuntamente com os demais vereadores no sentido de tentar mudar este quadro? Acho que ou podemos... de melhorar, ou de aperfeiçoá-lo, ou se mudar inteiramente, se for o caso. Há muita reclamação com relação à merenda, né? A qualidade da merenda, e também ao trato, como eu já falei, do tratamento com os professores. E eu acho que pode se investir na formação continuada desses professores. A maioria não tem mestrado, a maioria não tem uma especialização, porque não tem tempo para fazer. A escola, né, ela não libera o professor para ele crescer. Eu acho que isso falta, esse crescimento do profissional. Tem que valorizar. O educador da educação básica devia ganhar melhor do que nós, professores universitários, porque eles formam as crianças, e as crianças é que são o futuro. Uma criança educada, ela não vai degradar o meio ambiente, ela não vai bater num cachorro, ele não vai ser um agressor de mulher no futuro, não vai maltratar um idoso, vai ser respeitoso. Professora Juliana, é um ponto importante, veja, porque a questão da valorização dos professores é um elemento fundamental e importantíssimo para qualquer área da educação. Mas só que nós temos como é que nós vamos tirar um percentual de professores, e aí nós temos que pensar nisso. Como é que se faz? É uma política, que se desenhar uma política para que possa valorizar esses professores. Tem que tirar um percentual mínimo, e nós sabemos que, de uma maneira ou de outra, há um corpo docente que já numa determinada faixa etária. Aí esse corpo docente ele permanecerá até a aposentadoria. Concurso público, cada vez, dadas as condições econômicas e fiscais dos municípios, a gente vai chegar nessa questão daqui a pouco, para a gente ver como é que é complicada. Não é tão simples de fazer. A questão também da melhoria salarial depende em municípios pobres, como o nosso, mais de 50% dos nossos recursos, os recursos provenientes da Prefeitura de Teresina são recursos externos. É um ponto também que a gente vai pensar. Então, isso precisa ser uma política realmente bem desenhada. Claro, tem que ser incluído na lei orçamentária, né? Tem que ser tudo bem planejado, bem pensado. Tem que querer, tem que ter vontade. Mas o ponto é esse: quando você tira de um lado, você vai ter que desfocar a questão do investimento em outro. O orçamento, ele é extremamente engessado. Tá? Sim. E principalmente na área de educação e de saúde, são as duas áreas que a prefeitura gasta ou investe mais. Tá? Então, não são questões tão simples de se mexer, né? Então, de fato, é preciso ter um planejamento aí muito forte nessas áreas. Então, projeto ainda, claro, que a senhora não pensou, ou já pensou, o que vai de fato. Então, o que a senhora faria para melhorar de fato essa situação? Bom, eu acho que o que eu tenho visto são muitos projetos que dão visibilidade à gestão atual. Ruas asfaltadas, praças construídas e propaganda, como eu falei, né? Na educação a gente precisa muito mais, muito mais. Acredito que sim, que os pais estejam satisfeitos com a educação dos filhos, mas os professores estão insatisfeitos com a forma como vêm sendo tratados. Não sei se respondi seu questionamento, mas eu acredito que podemos formar conversar com o Sindicerne, saber direitinho o que é que os professores querem em geral, e aí lutar pelo que eles desejam, ouvir a classe. É uma discussão importante, porque, em regra, a gente pensa que automaticamente aumentar o salário de professor é uma condição para desenvolver a educação. Não é direto isso, tá? Até porque os professores precisam de informação, precisam de um treinamento. E a senhora mencionou bem anteriormente que, de fato, temos de ter professores não só com mestrado, mas com doutorado para ministrar aulas de ensino fundamental. É assim no primeiro mundo.
Ninguém, pelo menos, Exatamente. agora, tipo, professor no primeiro mundo tem que ter doutorado, inclusive, para ensino elementar, infantil, tá? Isso aqui é uma realidade muito distante da nossa, porque, de fato, precisa ter um incentivo da gestão pública nesse sentido. Então, são programas ainda bastante limitados, creio que não só aqui, mas em diversas, na maioria de nossas cidades. Isso é uma questão. Verdade. Professora, então, esse cargo que a senhora vai disputar, ou está disputando, já vai pré-candidata, já realizaram a convenção ainda? Amanhã, de 8 às 14. A senhora, eu tenho que entrar num tema também delicado dessa questão. A senhora vai estar disputando uma vaga pelo Solidariedade. Então, não é um partido grande, no sentido de ser um dos maiores, com maior potencial de voto. Não obstante, o presidente lançou sua filha como candidata a vereadora. Sim. Isso não afeta a isonomia da competição interna do Partido Solidariedade, no que diz respeito às candidaturas das mulheres? Como é que a senhora avalia essa questão? Isso é uma questão extremamente delicada, tendo em vista que a legislação vai destinar 30% para sexo, não importa se é homem ou mulher, para cada partido, tem que ter 30%, de ser homem ou seja mulher, no mínimo, né? E o financiamento de campanha também é importantíssimo nesse sentido. Então, é um padrão, de fato, nesse sentido de lançar candidatos, não é só exclusividade do referido presidente de Solidariedade, mas é uma tônica na política nacional. Isso não feriria a isonomia na competição interna, principalmente no que diz respeito à competição das mulheres? Não, eu acredito que quanto mais mulheres na política, melhor. Nós temos que encarar, e quanto mais mulheres tiverem coragem, assim como eu tenho uma vida estável, trabalhadora, sou concursada, eu não precisaria estar na política partidária. Mas a partir do momento que eu entrei e vi a pobreza, e vi a situação de calamidade, casas sem banheiro, sem saneamento básico, crianças caminhando léguas para poder chegar em casa. Então, na escola, foi uma coisa que me motivou, que o mosquitinho me picou, e eu não saio mais da política. É uma coisa que eu procurei até saber de onde surgiu isso, né? Descobri que meus antepassados aí, alguém já foi prefeito, mais distante. Mas, assim, é verdade, tinha que ter um ascendente na política. Porque eu sempre ajudei as pessoas a resolver os seus conflitos. Então, a encontrar soluções para os problemas. Por que não eu ser uma solução para o município de Teresina? Mais uma mulher. Nós temos pouquíssimas mulheres na Câmara, acredito que só 4. Teremos centenas de candidatas agora. As mulheres acordaram, né? E espero que não aceitem menos do que merecem. Mas meu ponto foi exatamente nessa questão, na medida em que há um presidente de um partido que lança uma filha como candidata, se parte desse recurso não poderia vir a privilegiar em detrimento de outras candidatas. Que isso é um ponto que me parece que é recorrente na política, não só piauiense, mas, de modo geral, na política brasileira. Isso é complicado, porque aí nós falamos tanto em mudança, mas mudança implica não só ter a possibilidade de candidatura, mas, sobretudo, ter os meios, e principalmente aí meios, também recursos financeiros. E essa questão, como é que a senhora avalia se isso vai pender mesmo ou não vai? Porque, de fato, o limite foi estabelecido, se não me engano, foi só 270 mil, o teto máximo para vereador. Em Teresina, uma cidade do porte de Teresina, se convém, né? Que é muito pouco dinheiro para se fazer uma campanha de vereador em Teresina. Ou não? A senhora acha que é suficiente ou é um custo muito baixo? Eu acho pouco, porque não é só na capital, tem os prefeitos do interior. Então, esse valor ele vai ser distribuído para as mulheres também do interior, né? Então, a outras cidades também. Então, eu não posso prever o futuro, professor Kleber. Não sei lhe dizer se haverá ou não a isonomia, mas eu acredito que o nosso presidente é uma pessoa de palavra e que ele vai cumprir comprometido para todas as mulheres do partido. Porque isso é um problema que poderá ocorrer
com a justiça, caso eleitoral, certamente, caso isso não venha a ser cumprido, né? Bom, em geral, professora Juliana, os candidatos a vereadores, eles levantam bandeiras, como a senhora disse, já mencionou basicamente duas, uma questão ecológica, ou de direitos dos animais, uma questão mais voltada para a educação. A senhora, já tendo um diálogo com esses segmentos, tem obtido uma votação expressiva para deputado, para a sua candidatura de deputada federal, mantendo esse diálogo, como é que eles estão recepcionando a sua candidatura, vendo um diferencial nela no que diz respeito a esses dois pontos? O que eles estão demandando concretamente da senhora nesse sentido? Bom, vamos lá. Bom, como eu lhe falei, Teresina tem carência de políticas públicas para muitas áreas. Né? Uma das minhas bandeiras, e todo mundo me conhece como a Juliana Paz dos Animais. Né? Meu Instagram é Juliana Paz dos Animais. Porque há muitos anos andaram criando até fake news já comigo antes da pré-campanha. Né? Eu não sou uma novata na causa animal, como muitos apareceram. De onde saiu, por que surgiu esse interesse? Há alguma razão? É porque virou moda, a causa animal virou moda, entendeu? Então, agora está cheio de pessoas querendo aparecer. O próprio prefeito, na carta dele, ele prometeu e não cumpriu o que ele iria fazer pelos animais. Teresina hoje está um caos. A OAB entrou com ação civil pública, né, contra a prefeitura, pedindo atitudes, porque nós estamos numa situação calamitosa. E aí, a primeira coisa que a juíza, a doutora Marina, pediu foi um censo para ter uma noção de como estava a cidade. Isso foi o censo foi pedido, acho que em 2017, 2016, foi realizado em 2018. Você tem uma ideia, nós temos 178 mil animais só em situação de rua. Por isso esse dado é oficial? É oficial da Fundação Municipal de Saúde, através da gerência de zoonoses. Isso. Ok. Isso é oficial. Isso é importante mencionar os dados para que a gente possa depois corroborar, buscar e fazer o confronto, não duvidando, é evidente, sua palavra, mas porque, em geral, citam-se muitos dados, tem tanto isso, aquilo, e a gente tem que... Mas, então, não há uma política pública nesse sentido por parte da gestão municipal. E tudo que existe, o pouco que existe foi por provocação, né? O censo foi feito por conta disso, mas esse número, eu acredito, você sabe que a gestação de uma gata é muito rápida. Eu não sou veterinária, mas eu acompanho. Eu sou protetora também, eu não sou só advogada. Na UF, nós temos muito no CCHL. Muito. Eu tive lá, eu contei os 50 semana passada. Então, assim, nós temos milhares de animais, não só em Teresina, mas no Piauí todo, sem assistência, porque não há política pública. O que tem foi por ações civis públicas, que a OAB entrou. Uma delas já citei, né, que é essa do censo, que ainda era uma tentativa de conciliação para que fosse implementado o programa de proteção animal, que já foi aprovado na Câmara, mas nunca colocado em prática, que é esse um grande problema, tem muitas leis e não são colocadas em prática, como o Disque Denúncia, para os animais, né? E também, outra coisa que, para minimizar o problema, a prefeitura propôs um convênio com a Universidade Federal para a castração desses animais. Eu ia tocar nesse ponto. Na Universidade Federal, há um hospital veterinário que, creio, não tenha condições de atender toda a demanda que existe na cidade, com quase 840 mil habitantes, mais em Teresina, né? Então, não só Teresina, mas de cidades também, de adjacências também. Né? Como é que está sendo essa parceria que a prefeitura estabeleceu com a universidade, nesse campo específico de direito de proteção aos animais, que a senhora vem defendendo? Eu acompanhei isso tudo, né? Foi feito um acordo, que a prefeitura fez um convênio com a Universidade Federal para a castração de 20 animais por fim de semana. Então, a pessoa de baixa renda iria à gerência de zoonose, se cadastra e aguarda ser chamada para levar o seu animal ao hospital veterinário. E com a promessa da prefeitura repassar
cada castração no valor de R$50. É um valor uma questão, que nunca foi repassado. E uma questão, como é que a população teresinense nota essa questão? Ela apoia, ou como é que há, ou ainda não há um grau de percepção de que essa questão é uma questão relevante para tanto quanto as outras? Qual é o grau de envolvimento, além dos movimentos, além de quem, de fato, dos ativistas que estão diretamente ligados com a causa? Como é que a população percebe isso? É receptiva? Tem vamos dizer assim, um viés negativo? Como que a senhora tem analisado diante desse trabalho que a senhora tem realizado? Na verdade, todo mundo está insatisfeito, porque o hospital é um hospital escola, é para atender os estudantes de medicina veterinária da UFP. Então, como você falou, ele não tem condições de atender toda a demanda de Teresina, mas ele cobra, e as pessoas, às vezes, de baixa renda, chegam lá achando que é de graça, e não é. Ela vai gerar uma GRU, e essa pessoa tem que só tirar o animal se for pago. E esse recurso vai para a conta única da UFP, né? Então, é complicado até gerir o hospital, porque faltam recursos. Indo para a conta única, dificilmente retorna, assim, tão rapidamente. Aí a prefeitura não faz o repasse também. Foi renovado o convênio para 40 castrações por mês, mas era imaterial que a prefeitura ia ceder para o hospital. E nada. Então, as clínicas são tabeladas, né, cobram valores que, para quem ganha um salário mínimo, pagar uma castração de R$400 é muito caro, é muito caro. Então, é preciso uma política pública voltada para os animais. Na verdade, nosso sonho é um hospital veterinário público, mas nós sabemos que isso é grandioso, não seria só de competência da prefeitura. Isso é um pouco importante, porque, na verdade, se a sociedade também não estiver envolvida, fica muito difícil, porque os recursos serão sempre escassos. Não há como, bom, a gente vai ver daqui a pouquinho que, apesar de chamar um orçamento muito grande, mas ele está comprometido com saúde e educação. E, assim, se a sociedade não participar em determinadas causas, ou em quase, como você mencionou no início, a questão da política, ela transcende a política partidária, nem de longe a política se limita a isso, mas se a sociedade, de fato, não estiver engajada, por isso eu perguntei, como é que esses setores, de fato, eles têm dialogado, não só com o setor público, mas com outras, o próprio setor privado tem interesse nessa causa, ou com as associações de moradores. Porque sem essa conscientização mínima desse processo, vai ficar muito difícil. Pode-se elaborar bons projetos, mas o ponto é como é que se executa ou se implementa essa política, sem recurso. Isso é um dado que precisa ser considerado. Tá? Verdade. Bom, na verdade, hoje o que os protetores fazem, eu sempre digo, estão enxugando gelo. Diante de oficiais, 178 mil animais, um grupo se junta, faz uma vaquinha, porque os protetores são os verdadeiros guerreiros. São pessoas que amam os animais, não têm renda fixa às vezes, ou às vezes gastam seus próprios recursos, acabam tendo problemas psicológicos porque assumem mais responsabilidade do que podem, mas têm feito o que o poder público deveria fazer. Temos muitos grupos de protetores independentes, algumas ONGs, inclusive, quando eu propus no ano passado, a OAB Piauí hoje tem 88 anos, somente no ano passado... Há uma comissão no OAB que trata exclusivamente desse tema? Tem, foi de minha propositura a criação da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, e eu me licenciei por causa desse período, né, eleitoral. Então, nossa intenção é realmente, a competência da comissão é orientar quem procura como fazer uma denúncia, acompanhar os processos, orientar em todos os aspectos. Nossa função, eu digo nossa porque eu ainda sou da consultora da Comissão Nacional, né, do Conselho Federal da OAB. Não é fazer o resgate ali. A OAB não tem um carro do resgate. Mas eu, Juliana, posso ir no meu carro e fazer, se eu quiser, como eu faço. Mas a instituição em si, não. São voluntários que estão ali. Ela é formada por advogados e também colaboradores, que são pessoas da comunidade.
Nós temos veterinários, tem biólogos e protetores independentes, integrantes de ONGs. É aberto a quem quiser entrar e estiver realmente disposto a trabalhar, contribuir com ideias, mas não tem poder de polícia, isso é claro. Eu recebo denúncia todos os dias e oriento como a pessoa deve proceder. Mas tem que procurar a Delegacia do Meio Ambiente ou o Batalhão de Polícia Ambiental. E denunciar. Que é uma burocracia que termina um pouco dificultando as questões, dado a infraestrutura mínima existente, com certeza, nesta área. Isso. Mas não até que o problema não é nem a burocracia. O problema é que as pessoas têm medo de denunciar. Elas terceirizam. Querem que eu vá fazer uma denúncia do crime que ela viu. Eu não posso fazer isso. Entendeu? É um grande problema, as pessoas têm medo. Meu vizinho está batendo no cachorro. Meu vizinho deixa o cachorro o dia todinho amarrado no sol, sem água, sem alimento. Ontem eu recebi a denúncia da moça que tinha um sagui acorrentado. Né? Então, hoje a polícia... Eu fico nesse corre-corre todo dia, atendendo as demandas, acionando. Tem um ótimo diálogo com o IBAMA, com o pessoal do Zoobotânico, com as secretarias. Por quê? Eu acho que é conversando e trabalhando em conjunto, somando forças, que se encontram soluções. Mas estão acontecendo alguns entraves aí, como hoje, né? Ontem eu soube, a Secretaria do Meio Ambiente, a SEMAR, enviou um ofício para o Batalhão de Polícia Ambiental, né? Na verdade, já saiu no Diário Oficial em fevereiro, não sei por que esse ofício com essa portaria chegou ontem apenas, que o Batalhão de Polícia Ambiental está proibido de levar animais para o zoobotânico. Agora eu lhe pergunto, vai levar para onde? O IBAMA com o Estado fizeram aí um acordo, né, que lá tem o CETAS, que inclusive está fechado, que é o centro de triagem para esses animais que chegam maltratados e precisam se recuperar para ser reintroduzidos, se possível, na natureza. E isso aí está uma polêmica, está um problema, que eu acho que o superintendente do IBAMA e a secretária do Meio Ambiente precisam dialogar para resolver o mais depressa possível. Porque o zoobotânico também não está em condições de receber visita. Tanto é que a OAB pediu a interdição dele em 2013, e esse processo ainda hoje rola, e por isso que agora o governo está tentando aí uma concessão de uso oneroso para poder melhorar a situação lá dos equipamentos e dos animais, né? Os recintos. Sim, Essa você é especialista no assunto, e a especialista e você é dedicada, de fato, ao tema. Mas voltemos a uma questão também importante, do cargo de vereador que a senhora está disputando. Uma das coisas assim, que é mais difícil de serem, e é bastante cobrado, inclusive a ONG já constituída, com Transparência Nacional, Contas Abertas, é exatamente essa transparência com gasto público. Tá? E isso é cobrado demais dos vereadores. Somente há um grau enorme de dificuldade de saber quanto é que é gasto, por exemplo, na atividade parlamentar. Como é que a senhora vai tentar encarar esse problema? Como eu mencionei, um mandato parlamentar mensalmente ele custa mais de R$1 milhão por ano. É bastante dinheiro. Como é que se dá essa relação diretamente? Como é que você pretende tratar isso de forma transparente? É difícil, que aí seria expor determinadas questões, mas o parlamento precisa disso, porque o grau de confiança nos políticos, não só aqui, é muito baixo. E aí, você responder essa pergunta, eu encaminharei uma outra correlata a essa. Eu vejo de maravilhoso isso, porque minha vida é um livro aberto, eu não tenho nada a esconder, minha conduta é ilibada. Pode perguntar a todo mundo aí, que eu sou a mesma pessoa, eu trato do vigilante da universidade, do cidadão, ao reitor, da mesma forma. Para mim, todo mundo é igual. Então, acredito que eu não tenho o que esconder. Eu acho que tem que ser. Nós temos no Núcleo de Estudo Políticos, o nosso colega, que tem a plataforma aí do custo, né? Eu esqueci o nome completo, mas acho que é custo... Custo Piauí. Custo Piauí. Exatamente, é valoroso o trabalho que ele realiza e ele tem sentido dificuldade. As contas da Assembleia não consegue colocar lá no portal,
do município também tem dificuldade. Então, eu sou totalmente a favor, até porque eu sou jornalista, tem que mostrar os dados mesmo, tem que gastar com o que é necessário, não com o que é supérfluo, porque o dinheiro é do povo. O vereador ele está ali representando os interesses do povo, não é uma profissão, não. Ele está ali por um tempo, 4 anos, para atender o que a sociedade está precisando. O que é que nós precisamos em Teresina? A gente só vê sinal, fechando retorno, a questão dos ônibus, esqueci o nome, integração. Os terminais, todo mundo reclama desses terminais de integração. Por quê? Eles hoje esperam mais de 1 hora ou mais para chegar o outro ônibus, né? É uma reclamação geral. Então, e não só pela demora, também nas plataformas. Não é acessível para os idosos, não é acessível para o deficiente visual, não é acessível para quem tem alguma deficiência locomotora. Então, tem muita coisa para ser revista, muita coisa para ser feita. Eu vejo que tem muita tentativa de passar uma visão positiva, mas nós temos, como vereadores, já estou me considerando, fiscalizar. É porque eu penso, eu creio, eu acredito, né, que tem que pensar positivo. Precisamos de renovação, precisamos de mais mulheres na Câmara de Teresina. Então, mulher, vota em mulher. Para que votar no homem? Bora botar mais mulher lá dentro, porque a mulher defende os interesses da mulher. Um ponto, professora, a senhora mencionou, de fato, como é que está sendo a sua receptividade por parte do campo feminista, das mulheres, não das feministas, mas das mulheres? Como é que elas estão recebendo sua candidatura? Tem apoio no sentido, pelo menos, algum apoio, e no sentido de levantamento de fundos? As mulheres elas patrocinam de alguma maneira? A senhora não pôde fazer ainda, porque não estava no período regimental para eleição. Como é que é a receptividade de uma candidatura de uma mulher por outra mulher? Nesse sentido mais geral, que a gente esperaria essa representação política no sentido de mais espelhar, né? No sentido de que as mulheres representariam as mulheres. Como é que eu vou responder, mas você viu a passagem da minha gatinha aqui pela cadeira? Ela adora aparecer nas lives, é a Gabriela. Então, as mulheres... Porque são muitas mulheres, então esse discurso ele permeia também, aí não vamos ser ingênuos, né? Porque esse discurso ele permeia todos os partidos, tem candidaturas que... Esse também é um discurso muito ideológico, a gente não pode deixar de mencionar esse ponto. Hoje então, se fala muito na sororidade, né? Na sororidade, as mulheres ajudando as mulheres, mas pode melhorar. É para parar de ter ciúme, a mulher tem que ajudar a outra, tá? Porque uma segurando na mão da outra, só assim a gente pode crescer. Vocês, homens, são muito unidos. Vocês, homens, são muito unidos. Se um disser uma mentira, o outro confirma. Eu me reporto na questão de candidaturas femininas. Eu acho que um ponto que precisa ser bem discutido é a questão econômica. Não só para homem, como para mulher, porque, de fato, muitas candidaturas não têm chance alguma de ser de homem e de mulher, porque, embora tenha um potencial, um bom nome perante a sociedade, não é fácil você enfrentar determinadas estruturas que já estão montadas, tá? E como é que está suas possibilidades de arrecadação de fundo para a sua campanha? É evidente que não é uma campanha barata, como já foi mencionado. Como é que a senhora pretende angariar, já que tem esse segmento, basicamente essa causa central que a senhora vai desempenhar? Eles se sentem empenhados em, pelo menos, ou nutrem alguma, ou alimentam alguma possibilidade de injetar recursos legalmente, é evidente, na campanha? Sim, sim. Eu tenho muitos amigos, Kleber, muitos amigos, mas você sabe que todo mundo hoje vive numa situação de dificuldade. Hoje eu vi que o quilo do arroz, 5 quilos, o pacote de 5 quilos está R$22. É um absurdo. Então, assim, entre você comprar o que comer e você doar, é difícil, mas eu espero que os colegas contribuam na minha vaquinha virtual, tá? Porque eu preciso, sim, eu preciso. A minha candidatura... É o Fundraise, né? É o Fundraise, né?
Doido para falar inglês, né, professor? Então, é um termo técnico. Na minha campanha passada, era eu e meu celular, meu companheiro. Eu acompanhava o candidato majoritário, porque eu não tinha pessoa, eu não tinha liderança, não tinha ninguém, e consegui 2.351 votos. Foi muito voto para quem não teve equipe de marketing, não teve assessor, não teve todo esse suporte que esses que já estão no poder há muito tempo têm. Tem gente aí injetando muito dinheiro que vai ultrapassar esse teto. Então é preciso aí que o TRE fique de olho, porque já estão gastando muito, viu? Já tão, na pré-campanha, imagine na campanha. Não é o meu caso, né? Pode falar. Mas nesse período de pré-campanha, o que a senhora notou de mais difícil, ou de mais de complexidade com relação ao eleitorado, principalmente, em razão dessa desconfiança que tem por isso? Certamente a senhora já ouviu bastante não, quando chega em casa, na casa do cidadão. Não é fácil fazer a abordagem, a candidatura de vereador não tem como. Ele é uma campanha mais boca a boca, feita com amigos, etc., nos grupos, e tem a internet, mas eu acho que é uma questão mais limitada, no sentido de ter um público maior, mas uma campanha de vereadora não apela, em regra, para um público muito difuso. Então, como é que o eleitorado tem, assim, recepcionado a sua candidatura, de um modo geral? Assim, como político, como é que você percebe o eleitor? Porque, em geral, a gente fala muito do candidato, mas como é que o eleitor percebe isso? Ele tende a mudar um padrão, ou aquele padrão que a gente se referiu no início, de um clientelismo, ou de um assistencialismo, ou espera algo, de fato, mais inovador dos candidatos, ou das candidatas? Eu posso lhe falar que percebe essa questão? Eu acho que há dois tipos de eleitores, né? Aqueles que votam com consciência e aqueles que votam esperando algo em troca, que é o assistencialismo que está acontecendo já, e a pandemia facilitou muito isso também, né? Teve muita gente aí fazendo caridade e nunca foi caridoso na vida. Mas, então, os meus... Você não se sentiu prejudicada nesse caso, não? Porque aí perderia espaço, ou não? Ou estou equivocado? Não, isso acontece. Sim, porque tinha vereador aí doando tudo, né? Tinha muita gente já fazendo como eu lhe disse, os gastos começaram bem antes, né? Muita gente doando ou fazendo coisas que nunca fez, para aparecer agora, mostrar agora, né? Então, cabe à população olhar a vida pregressa dessa pessoa. O que é que ela fez nos últimos 5 anos da vida? O que foi que ela fez por Teresina? Se já era vereador, o que foi que ele realmente fez de concreto pelo município? Porque essas pessoas precisam sair da Câmara, dar chance para quem quer realmente fazer alguma coisa que tem potencial. Pessoas, caras novas como eu, que não tem o rabo preso com nenhum político, como eu disse, não sou apadrinhada por ninguém, patrocinada por ninguém. Eu vou com a cara e com a coragem, porque eu não tenho medo de ameaça, medo de fake news, porque eu sei o que eu sou. Então, os eleitores conscientes estão muito felizes, os que me conhecem, por eu ter essa coragem de continuar na política. E aqueles que não me conhecem, eu sinto, não é comigo, é com a política em geral. Eu acho que o índice de abstenção vai tender a ser muito grande, tanto com a política em si está, e pelo medo da pandemia. Acho que esses dois casos podem prejudicar, de certa forma, as eleições. Professora, uma coisa muito importante é que essa é uma competição muito acirrada, são apenas 29 vagas para a Câmara de Teresina, e também tem agora, além do quociente eleitoral, você precisa ter 10% mínimo desse para disputar uma vaga. Sim. 10% do quociente eleitoral. E numa estimativa aproximada, espera-se que esse quociente eleitoral, se não houver essa abstenção, sempre há uma abstenção aí para cargo proporcional em torno de 20%. Se aumentar, vai diminuir. Mas seria algo em torno de 13 a 15.500 votos, que daria de cara já 1.500 votos para um candidato. Então, a maioria já estaria de fora. Não é fácil.
Então, percebendo que uma eleição para deputado federal, você pode ter um apelo bem maior e ter um certo apoio. A senhora sente que teria essa possibilidade Com de certeza. estar discutindo uma vaga concretamente no seu partido? Com certeza. Hoje, o Solidariedade ocupa 2 vagas na Câmara, né, e pretende ter uma terceira, com uma votação de aproximadamente 37 mil, 40 mil votos, para ter essas 3 cadeiras. Então, é um cálculo otimista, hein? Muito voto. Claro, muito voto. Claro, eu sou otimista, sempre penso positivo. Eu quero que uma. Eu estou falando do partido. 40 mil votos é há estimativa de que talvez o partido dominante trabalhe com entre 70 mil votos, 75, que daria para eleger um pouco mais de 5 vereadores. Então, com esse quociente de 15 mil, vamos dizer assim, se fosse esse quociente, tá? São estimativas. Então, um cálculo muito elevado. Então, teria que ter sim. Mas o nosso presidente é uma pessoa que ele é um articulador, ele faz as projeções e ele geralmente acerta no que ele diz. Então, acreditamos sim que vamos fazer 3 cadeiras. E eu estarei em uma delas, se Deus quiser, e permitir, se for o melhor para a sociedade teresinense. Eu acredito que sim, eu tenho muito a oferecer, pelos conhecimentos que eu já adquiri ao longo dessas décadas, e por toda a experiência, né? Estudei muito, continuo estudando, eu sempre gostei de... Tanto é que eu fiz a especialização em gestão pública municipal, nunca pensei que ia entrar na política, já tinha feito a especialização, mas temos muita coisa a fazer. Teresina, que era cidade verde, né, está deixando de ser. Hoje eu vi no termômetro do meu carro 44,5 de calor, 1h da tarde. Então, eu acho que não está tendo a compensação ambiental. Tem muito problema e nós precisamos estar atentos. Nós, que eu digo, todos os que moram em Teresina, as pessoas estão derrubando árvores sem saber que não pode, tem que pedir licença à Secretaria do Meio Ambiente, não pode usar motosserra. São várias regras e nós estamos com a cidade ficando cada vez mais quente por isso, né? Também. Professora, a senhora mencionou que já nós estamos chegando a 52 minutos, já basicamente, de conversa nesse diálogo. Mencionou que fez seu currículo, você fez gestão municipal, especialização em gestão municipal. A senhora já se debruçou sobre o orçamento da Prefeitura de Teresina? Já teve essa oportunidade recentemente? De perceber... Bom, a especialização terminou em 2016, né? Então... eu vou lhe passar o dado. São 3 bilhões, 7 milhões o orçamento da Prefeitura de Teresina. Não me assusta, porque eu vi só o que a Extrans arrecadou de multa. Foram 24 milhões no ano passado. Sabe quanto investiu em educação? Pouquíssimo. Esse dado é da Semplan, eu tive cuidado de verificar ontem no site oficial, evidente, e em 2020 se pretendia utilizar 49,8 desses dados somente recursos na área de saúde e educação. Para a saúde serão destinados 34, que representa mais do que o dobro do exigido. É isso que eu mencionava no início. Então, atividade parlamentar, projetos para determinadas áreas, como essa que a senhora vem encampando na questão da proteção dos direitos dos animais, etc. O orçamento é engessado, mesmo sendo um orçamento elevado, isso significa que parte desse orçamento ele já é comprometido com a educação e saúde, principalmente tem o funcionalismo. O que resta muito pouco de investimento. Não só orçamento, Teresina, não. É qualquer orçamento. E aí tem que se privilegiar. E isso é uma questão muito importante. Porque a senhora está dizendo, bom, vou privilegiar essas políticas tendo um diálogo com a Câmara e obrigatoriamente com o Executivo. Haveria uma abertura para temas como esse na agenda, na política da nossa cidade? Tem que haver, porque é uma demanda da sociedade, crescente, né? Nós temos muito que fazer.
Porque é o grande problema, é o equilíbrio do orçamento, né? Não é, não estou interferindo muito, mas é a questão do orçamento, né? Então, você diz, olha, eu vou fazer uma política pública, então eu tenho que tirar de algum lugar, tenho que remanejar, não há como. E até porque a nossa capacidade, e metade desses recursos são externos, ou seja, não são nossos. Eles vêm do governo federal ou de alguma forma de convênio. Que projetos, mesmo assim, a senhora vai pensar, porque isso é um ponto, projetos que têm que ser propostos, mas também projetos podem ser elaborados em parceria com o governo do estado ou com a própria prefeitura para se buscar junto ao governo federal. Como é que vai ser o seu relacionamento com o executivo? Caso a senhora seja eleita e seja um prefeito que a senhora faça oposição. Bom, eu pretendo dialogar da melhor forma possível. Tudo meu é resolvido no diálogo. Essa semana resolvi dezenas de problemas dos outros com o diálogo, com a palavra. É saber ouvir, saber o que falar, né? Então, eu sei que nós temos os pilares, nós precisamos, eu sei que todos os governos, todos os prefeitos priorizam a saúde, a educação, a segurança, e sempre, porque os recursos são limitados, e acabam que essas bandeiras, que eu defendo também, elas acabam ficando lá no final da fila, né? Então, esse é o ponto. Então, como é que privilegia, coloca um tema desse na agenda política mais central? Essa semana eu até tive um diálogo com os PPs, né, do governo. Eu acho que poderíamos fazer algo parecido, já que eles estão propondo fazer isso no zoobotânico, por que não fazer também no município, com relação aos animais, né? É uma das questões. Já que não há, não é que se privilegiar, não tem dinheiro nem para os humanos, vai ter para cachorro e gato. Só que não é só cachorro e gato. Esse é o dilema que a gente ouve. Né? Não há dinheiro para privilegiar a saúde humana, vamos privilegiar a saúde dos animais por quê? Essa é uma questão que certamente a senhora já ouviu muito isso nos diversos locais. Porque eles são seres sencientes. Você sabia o que é isso? A senciência é a capacidade de sentir tudo que nós sentimos, a saudade, a tristeza, o medo. Então, o animal, hoje nós temos família multiespécies, as famílias, praticamente quase toda família hoje tem um animal. O Piauí é o estado que tem o maior número de gatos, segundo o último censo, no Brasil. Você acredita? E eu acho que esse número aumentou e muito, vai continuar sendo o primeiro. Né? Então, assim, é fazer parcerias com as clínicas particulares, através de convênios, alguma forma que possa resolver, né, procurar os empresários, porque já que o município, se não tiver recurso, né, quando for votada a lei orçamentária, tem que encontrar uma solução, não pode negligenciar como vem acontecendo há décadas. E também campanhas educativas junto à população, que isso é muito importante que seja feito, né, isso, nessa área. Com certeza, a Comissão dos Animais até já faz isso, né? Cartilhas educativas, principalmente começando na educação básica, porque a criança é a teoria do elo, ou teoria do link. A criança que aprende que não pode bater no cachorro, ele vai crescer sendo uma pessoa que vai respeitar a mulher, vai respeitar o idoso, vai respeitar o deficiente. Então, acho que temos que acreditar que vai dar certo, existem soluções, criar pontos nos diferentes bairros das zonas da cidade, né, pontos de castração e adoção, porque imagine uma pessoa que mora no Parque Piauí ter que vir na gerência de zoonoses, lá no Matadouro, sem ter transporte, com o animal que não é aceito dentro do ônibus. É outro problema. Vai ter dinheiro para pegar um Uber, pegar um táxi? Então, são várias questões sociais que estão envolvidas também. A outra questão que me preocupa muito, e eu pretendo encontrar uma solução, não só favorável para os animais, mas para os humanos também, que é a questão dos carroceiros em Teresina, que já foi estimulado pela prefeitura como profissão alguns anos atrás, e hoje eles, a gente vê, eu morro de dó. É reconhecido como profissão aqui no município? Houve algum convênio, eles têm uma associação dos carroceiros, né? Mas, assim, antes de ter a coleta seletiva, a coleta do lixo, como é hoje, havia sim, era com as carroças. Então, isso virou normalidade.
mas a sociedade já não aceita mais ver um burro, ver um cavalo ser chicoteado. E pior se tiver com um filhinho do lado, acompanhando. Então, é uma coisa que precisa acabar, não só no município de Teresina, mas todo o Piauí. Mas nós temos que pensar nessas pessoas que muitas vezes não foram alfabetizadas, que não vão ter outra renda. Então, tem que pensar nesse lado social. Então, eu pretendo fazer esse projeto que seja inclusivo, educação e outra forma de emprego e renda para essas pessoas, para que elas não fiquem desempregadas, né? E há muitos projetos no Brasil afora que deram certo, né? A gente vê, eu estive no Rio Grande do Sul, num congresso, apresentando o trabalho, e eu vi, lá não tem mais carroça, não tem. Eles puxam lá, que é leve a carroça, que não é um material que é leve, e é super normal, mas bastou ter o interesse, né? A cobrança da sociedade e o interesse do poder público. São conjugados. Professora, nós já chegamos a 1 hora de entrevista, então a ideia do programa é exatamente ter esse diálogo com os diversos atores, em geral, vamos dizer assim, que não tem grande espaço na grande mídia. Hoje temos essa possibilidade de realizarmos essa conversa, então estou chamando as pessoas de matizes e de projetos os mais diferentes possíveis, né? Então, a senhora é a segunda entrevistada. Eu passo a palavra para as suas considerações finais, e fique à vontade. Eu agradeço o convite, agradeço a todos que nos assistiram e peçam que leiam com carinho as minhas propostas, né? Procurando o melhor para os animais, para as mulheres, para os professores, para os idosos, para as pessoas com deficiência. São pessoas que são vulneráveis. Os animais têm dignidade, nós precisamos olhar para eles também. E podem me seguir nas redes sociais, é a Juliana Paz dos Animais. Foi um nome que eu vejo que meu Instagram é de 2009, né? Eu já usava esse nome. Tem pessoas dizendo que eu entrei na causa animal recentemente. Não é o caso, já são décadas. Quem me conhece há muito tempo sabe. Mas eu tenho muito a oferecer a Teresina, confio nas pessoas que votam com consciência, não trocam seu voto, que é valioso, por um brinde, por um valor. Isso não deveria acontecer, mas ainda, infelizmente, acontece. Na eleição passada, eu acho que eu perdi muito voto, porque como professora, se eu dava 4 aulas por dia, eu estava dando 40 lições de educação moral e cívica, porque eu chegava e perguntava, seu voto só vale isso? Eu recebi pedido de moto, de pagar multa de moto, eu recebi pedido de conta comprar de luz, pneu de carro, emprego. Na verdade, nosso estado é um estado que não tem nós não temos indústria, nosso funcionalismo inchado, né? Então, a gente tem que atrair mais, tem que ter mais empreendedorismo para oferecer emprego para esses jovens que estão se formando e não têm onde trabalhar, aí fica depressivo. Isso é um grande problema também que nós temos com a juventude, porque são meninos que estudam, se formam e vão para onde? Vão receber salários pequenos, que não dão para se sustentar, né? Então, eu agradeço muito, estou aqui para colaborar, para fazer Teresina crescer e torço para que a gente possa construir uma cidade mais humanizada, que se preocupe mais com o meio ambiente, com as pessoas e com os animais. Tanto é que eu me autodenomino eco-veg animalista, né? Eco porque eu me preocupo com o meio ambiente, veg porque eu sou vegana, eu não como animais, nem derivados, animalista porque eu defendo feminista, e animalista porque eu defendo os animais. Foi um termo que eu mesma cunhei, acho que ele nem existe, viu? É um termo bastante complexo para ser resolvido. Ecofeniveg animalista. Pois, professora, eu também agradeço por a senhora ter aceito o convite aos programas de diálogos políticos. Vamos tentar entrevistar mais alguns candidatos também. A ideia, talvez em outubro, é entrevistar candidatos a prefeitos, talvez em cidades do interior. Não sei se conseguiria conversar com alguns candidatos daqui de Teresina, mas tentaremos. Então,
A ideia é sempre essa, de ouvir as propostas variadas dos candidatos e das candidatas, percebendo exatamente as nuances que eles pretendem implementar da sua atividade parlamentar. Que apesar de as pessoas não valorizarem, mas a atividade parlamentar de um vereador é fundamental para a cidade. Tem aquela velha frase, não sei se de Ulisses Guimarães, que ele dizia, né, o cidadão não mora na União nem no Estado, o cidadão mora no município. E se o indivíduo não tem, ou esse cidadão, essa consciência, fica extremamente difícil. O vereador tem que estar mais próximo do cidadão, né? Ele está ali mais perto. Tem a capacidade de perceber seus problemas reais e diretos. Né? Então, porque a gente circula nos bairros e escuta os problemas, mas a gente poderia conversar aqui 2 horas, mas eu agradeço. Agradeço você ter essa iniciativa, professor, de criar esse canal no YouTube. E você sabe que para a gente que é professor, é mais uma atividade que não é remunerada. É verdade. É uma atividade que não é remunerada. É trabalhoso, mas também é recompensador ouvir o que as pessoas pensam, principalmente eu trabalho com a área de ciência política. Isso é para mim é muito importante ouvir os candidatos, realmente como eles são, vamos assim dizer. Sair um pouco da perspectiva que a gente estuda num plano que é fundamental, mas conhecer o mundo real dos candidatos e da população e do eleitorado. Então, agradeço muito a sua presença aqui me despeço da senhora e na próxima semana a gente vai mudar um pouco um foco, vamos chamar um pré-candidato Chagas Vale, que é um ativista do meio cultural aqui no estado do Piauí. Então, a ideia é sempre variar nas perspectivas. Posteriormente, já está agendada a candidata Rubem Lessa, que é uma outra perspectiva de analisar a atividade parlamentar também. Pelo menos são matrizes aí, digamos, de pensamento bastante heterogêneo que a gente pretende privilegiar nesse programa. Por isso que o nome é Diálogo Político. Então, professora, muito obrigado e boa noite. Eu que agradeço. E, sobretudo, boa sorte aí nessa empreitada que eu sei que não é nada fácil. Obrigada. Louvo a sua iniciativa. Parabéns. Obrigado.